Desculpe a ignorância, mas se Deus é sempre bom, por que ele não salva pessoas de etc. 3 pontos importantes a ser colocados nesse vídeo. O primeiro é o passado, o segundo, crente/descrente, e o terceiro, o futuro. Antes de eu entrar nos 3 pontos, vale salientar uma coisa. Se Deus destruísse imediatamente esse assassino, como você citou, ele não alcançaria a remissão, porque na hora ele praticou o ato e depois foi morto, não podendo assim alcançar a remissão. E qual é o problema disso? O problema é que o apóstolo Paulo era outro assassino que perseguia os cristãos. E justamente por não ter sido destruído na hora que ele pôde alcançar a remissão. E o mesmo se vale para nós. Como eu vou citar mais na frente a questão aí de Adão e Eva, que vocês vão entender. Se Adão e Eva fossem destruídos imediatamente, também não alcançaria a remissão. Ou seja, Deus prolonga a vida, Deus deixa a vida desse ser para ele tentar alcançar a remissão através de Jesus. Vamos voltar para o passado, recordar lá de Adão e Eva, lá no princípio do mundo. Lá no Jardim do Éden, Deus disse a Adão e Eva: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerão. Mas Adão e Eva acabaram comendo. Só que Adão e Eva não morreram instantaneamente. Morreram 900 anos depois. Pergunta: o que teria acontecido se Adão e Eva tivessem morrido instantaneamente? Não haveria remissão, não haveria salvação e a humanidade inteira seria aniquilada. Mas eles não morreram instantaneamente. Morreram 900 anos depois. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Porque assim eles poderiam alcançar a salvação e a remissão. Outra pergunta importante: se eles estão em busca da remissão, estão no mundo condenado, o que você acha que acontece em um mundo condenado, cheio de pecado? E para piorar a situação, os humanos como um todo acabaram rejeitando o governo de Deus. Então a gente tem o seguinte, a gente tem o mundo condenado, tem os humanos que rejeitam diariamente o governo de Deus, logo o mundo que já era ruim vai ficar pior ainda. Para ilustrar essa questão de governo, eu vou usar 1 Samuel, capítulo 8. Aqui nesse capítulo, o povo rejeita o governo de Deus e pede um governo humano, eles pedem um rei. E Deus diz que eles rejeitaram a Deus como rei e desde que Deus os tirou do Egito, eles têm abandonado a ele e aceitado o governo de outros deuses, adorado a outros deuses. Pergunta: se você rejeita Deus e começa a adorar outro Deus, a quem você clama? A esse Deus que você está adorando agora ou ao Deus que você rejeitou? Resposta: ao Deus que você está adorando agora. Ora, mas o Deus que você adora agora não existe, é uma pedra só. Sendo assim, esse Deus não vai te ajudar. Sendo assim, você simplesmente... Então aqui a gente entra no segundo ponto, crente/descrente. Ora, se você é um descrente e não pede ajuda a Deus e sim a outros deuses ou não pede ajuda a nada, então do que reclama? Se você é crente, tenha fé em Deus e Ele o livrará. Mas aqui a gente vai entrar em um ponto um pouco mais delicado, que é o seguinte: João Batista, ele tinha fé em Deus e o próprio Cristo falou que era o maior da terra. E mesmo assim ele... Utilizando também Pedro ele ficou preso na prisão e foi libertado. Mas depois, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, em dado momento era livrado e em outro nem tanto, porque o propósito dele já tinha acabado. E aqui a gente entra na questão do futuro. Ora, uma vez que seu propósito de missionário acabou, o que você vai fazer é simplesmente agora aguardar, utilizando as palavras de Cristo, dormindo a volta dele. E assim adentrar dentro do paraíso, onde não haverá mais choro nem tristeza, nem lágrimas.